João capítulo 3, leremos e trabalharemos apenas os versículos 1, do 1º ao 8º. Texto bastante conhecido, né, inclusive, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos, e a gente vai ler e pensar algumas questões em termos de novo nascimento a partir desse texto. Meus irmãos, há algum tempo, alguns semestres, eu tive uma aula de uma professora da universidade, que ela não é cristã, de modo algum, mas que ela falou algo interessante. Naquele dia me chamou muita atenção. Ela disse que quando alguém se decide a aceitar ou tomar para si uma pauta política, isso acontece por meio de um processo, muitas vezes, de escutar alguém que é convincente e, baseado nos próprios pensamentos e pressupostos, sentir que aquilo realmente faz parte de uma perspectiva de mundo que aquela pessoa já tem. E ela disse que quando você ouve ou quando você lê determinado posicionamento político, você simplesmente traz aquilo para si e adota aquilo como uma perspectiva. De modo que isso, ela explicando, era meio que processado ou tomado por aquilo que era meio que um processo meio que interno e não propriamente intelectual ou racional muitas vezes. Está muito envolvida a emoção, muito envolvida a razão. Aquilo me chamou muita atenção porque algum tempo depois ficou mais claro isso para mim, lendo alguns autores cristãos, que os nossos pensamentos mais profundos, né, as nossas crenças fundamentais são processadas no nosso coração e que, obviamente, que a razão faz parte do coração, mas também a emoção, também a vontade, também os sentimentos, inclinações. Tudo isso é processado e toma o nosso coração. Isso acontece muitas vezes com a pauta política, de fato. Alguém pode adotar determinada ideologia e tomar aquilo para toda a sua realidade, mas também com outras crenças mais fundamentais, como a crença religiosa ou com, enfim, qualquer outro tipo de crença que a gente possa ter. Uma crença de que a economia deve ser assim, a sociedade deve ser assado. Enfim, o nosso coração, de onde procede as fontes da vida, é onde de fato acontece esse processamento que alicerça um conhecimento que nós tomamos por base para que ele norteie e direcione a nossa vida. Então, se o coração é esse local, esse núcleo da alma em que as coisas mais fundamentais são processadas, Hermann Doiver, né, um autor cristão, ele dizia que só há duas possibilidades para um coração humano. Ou ele tem uma inclinação apóstata, contrária a Deus, ou ele tem um coração voltado para Deus. O homem nasce necessariamente como apóstata e durante o curso da sua vida pode ter um coração voltado para Deus. Então, minha reflexão com vocês hoje é justamente se o nosso coração apóstata de nascimento, baseado no pecado original, que é afastado de Deus por si mesmo, já foi, de fato, redirecionado para Deus por obra do Espírito Santo, se nós, de fato, somos regenerados. Não interessa hoje aqui se o seu irmão ao seu lado é regenerado ou não. Nem muito menos interessa se a sociedade é regenerada ou quem é regenerado ou não. O que interessa hoje, bem estritamente, bem individualmente, se nós, pessoalmente, somos de fato regenerados. Eu queria pensar sobre isso com vocês. Então, essa pregação está dentro de um contexto de Ordo Salutis, né, que é a ordem da salvação, um termo em latim que os reformados usavam para designar uma sequência lógica, não cronológica, de acontecimentos em que Deus ele opera na vida de alguém para salvá-lo. Então vocês viram semana passada sobre eleição, viram também sobre chamado, agora a gente está em regeneração e daí a gente vai ver depois em outras pregações sequencialmente conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Isto é, a salvação ela é muito mais ampla e complexa, digamos assim, do que um momento apenas em específico. Ela também abrange um quadro muito maior, de uma eleição na eternidade até uma glorificação futura. Tudo isso está abrangido pelo aspecto da salvação. Não é também um aspecto, é um ponto na vida de alguém que é regenerado, mas de modo mais amplo abarca a eleição até a glorificação. Então, é algo muito importante saber e conhecer minimamente como Deus opera no coração do crente.
Então, a regeneração que hoje nos interessa aqui é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida. Deus nos chama por meio da pregação do Evangelho e nos dá nova vida. Então, Deus nos elegeu na eternidade passada. Deus, Ele nos chamou por meio da pregação do Evangelho em determinado momento da nossa vida, e o Espírito Santo aplica o Evangelho ao coração e transforma aquele coração, dá nova vida àquele coração. Na verdade, dá vida àquele coração que é morto em delito e pecado. Ok? Então, a regeneração é esse momento em específico em que Deus, Ele alcança e infunde o Evangelho no coração. Ele coloca o Evangelho para dentro daquele coração, de modo que ele se torne uma crença fundamental e nós possamos, de fato, abandonar a apostasia para que o nosso coração seja redirecionado para Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, em geral, nós veremos essa tese, certo? Por meio desse texto que a gente tem aqui no capítulo 3 de João, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer de novo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar uma vez mais? Nunca é demais orar, não é? Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Já oramos inclusive por essa pregação. Mas eu queria, Deus, especificamente nesse momento, orar, Deus, por nosso coração. O nosso coração, Deus, muitas vezes tem se mantido constantemente distante, ó Deus, da Tua vontade. As nossas afeições, muitas vezes, elas têm sido inclinadas mais às coisas do mundo do que ao Senhor. O nosso ouvido, muitas vezes, ó Deus, tem comichão de ouvir a Tua palavra, a sã doutrina, as Escrituras. Ó Deus, nós estamos apáticos. Muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa falta de vontade, nosso descompromisso, ó Deus, a nossa vida desperdiçada com tanta coisa fútil, ó Deus, nada mais é do que aquilo que está no mais profundo do nosso coração, que é uma apostasia. A linguagem religiosa muitas vezes passou a nossa mente, adentrou a nossa mente. Nós temos amigos que creem naquele sentido, inclusive às vezes lemos livros naquela crença e fé, porém o nosso coração se mantém distante do Senhor. Ó Deus, a apostasia, marca central da nossa sociedade, ó Deus, adentrou e esfriou o nosso coração. Faz algo novo, Senhor Deus. Desperta-nos nessa noite, em nome de Jesus, como na primeira vez, como num primeiro instante, como num primeiro olhar, Deus, toma o Teu lugar. Deus, faz de novo no nosso coração, Deus. Derrama o Teu Espírito sobre o nosso coração, de modo que te temamos mais, te honremos mais, ó Deus, e te amemos mais. Nós cremos e sabemos que não conseguimos pela força do nosso braço, mas, ó Deus, o Senhor pode. Tu és poderoso, ó Deus. Tu triunfas sobre o nosso coração, sobre o nosso pecado, sobre a nossa apostasia, ó Deus. Desperta-nos que dormimos muitas vezes, ó Deus. Acorda-nos, Senhor Deus. Deus, e resplandece Tua luz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no contexto aqui nós temos Nicodemos numa conversa com Jesus à noite, provavelmente porque não queria ser visto pelos outros membros fariseus do grupo farisaico, que ele era um dos principais. E
E sendo um dos principais, ele inclusive participava como membro do Sinédrio, que era uma espécie de Suprema Corte dos judeus, para julgar as causas judaicas, religiosas. Então esse homem encontra-se com Jesus, meio que na calada da noite. Ele, conhecido dentre os outros, mas reconhece, apesar de não crer em Cristo como Salvador, nem reconhecê-lo como Senhor, mas reconhece sua autoridade, já que Deus estava operando por meio de Cristo muitos milagres. E isso era a prova de que ele, de fato, era um homem de Deus que estava sendo usado por Deus. Então, ele reconhece a sabedoria, ele reconhece a autoridade de Cristo, mas, apesar disso, ele não crê em Cristo, de fato, como Salvador e como Senhor. Inclusive, ele fica bastante confuso, bastante bizonho nas perguntas que ele faz em relação ao novo nascimento a Cristo. Então, esse homem que chega a Cristo, que era doutor da lei, inclusive, reconhecendo a autoridade de Cristo, vai perguntar a Cristo, vai conversar com Cristo, e Cristo, por meio de perguntas, mostra que aquele homem não conhecia aquilo que é mais central da vida religiosa, a vida diante de Deus, que é o novo nascimento. E eu queria ser bem pontual e bem direto para chamar a atenção de que entre os versos 3 e 5 nós vemos que a regeneração, ou esse nascer de novo, na ênfase de Cristo, é uma obra urgente, uma obra do Espírito Santo urgente na vida daquele que até mesmo conhece da religião, mas que ele não tem realmente um conhecimento de fato de Deus. Ele não conhece Deus verdadeiramente porque ele não nasceu de novo ainda. Então, eu chamo a atenção que no verso 3 e no verso 5 nós temos de Cristo um paralelismo. Ele diz no verso 3 que se alguém não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. E no verso 5 ele diz que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em suma, apesar dos detalhes que nós temos nesses dois versos, nós temos o nascer de novo, que pode ser traduzido como nascer do alto, como uma obra de Deus sobre a vida de um pecador, e também o nascer da água e do Espírito como sendo coisas bastante similares, figuras um pouco similares. Nascer do alto, que Deus opera no coração. Nascer da água e nascer do Espírito. Na água indica o batismo, que indica a purificação dos pecados, e que no Antigo Testamento era o Espírito Santo de Deus, lá em Ezequiel, lá nos Salmos, que operava isso, em regenerar, em trazer nova vida a um coração duro, dar um coração de carne, ao invés de tirar o coração de pedra, lavar por meio da água purificadora, enfim. Nós temos figuras, nascer do alto, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, como sendo algo em que Deus age para que a pessoa possa vir a crer. Isso é singular, importantíssimo. Por quê? Porque Jesus fala que uma pessoa que ela não nasceu do alto, e ela não nasceu da água e do Espírito, ela não pode ver e ela não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, então, que ninguém tem salvação, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Meus irmãos, isso é tão importante porque o reino de Deus não é uma projeção futura. Lá na frente, quando eu morrer, tu não vai ver o reino. Não. De acordo com o próprio Cristo, por meio da sua pregação, ele já anunciava que o reino já era chegado no meio do povo. Isso indica que um filho de Deus, que ele nasceu da água, nasceu do alto, ele necessariamente consegue perceber o reino de Deus entre os homens. Apesar do pecado, ele consegue perceber a glória de Deus, a ação de Deus, e ele consegue perceber em seu coração uma mudança radical, inclusive das suas inclinações mais profundas, das suas afeições, algo que você não pode controlar, algo que, se a gente tentar assemelhar num exemplo, pode dizer que quando você se apaixona por alguém, você simplesmente não sabe explicar, aquelas suas afeições são tomadas e você não sabe explicar, mas aquilo muda a sua vida. Imagine isso no impacto da ação do Espírito Santo, o próprio Deus descendo, digamos assim, e mudando esse coração. O reino de Deus passa a ser visto. Você já adentra as portas do reino de Deus. Então, esse nascer da água, nascer do alto, nascer do Espírito é algo urgente, porque só é salvo, só é cristão, de fato, quem nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, Jesus está sendo
claro, no sentido negativo aqui, quem não nascer de novo não vê o reino de Deus e não adentra o reino de Deus. Uma vez mais, não lá na frente apenas, mas aqui e agora. Um reino de Deus que é já e que ainda vai se revelar completamente no futuro. Então perceba como isso é importante, é central, que a pregação do Evangelho, quando ela de fato alcança alguém, o Espírito Santo pega aquela mensagem e coloca no coração daquela pessoa e testifica: olha, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. E de modo irresistível, uma pessoa se rende com mãos abertas, reconhecendo que não tem argumentos, não tem nada para dizer, não somente receber o Evangelho, receber a graça, receber a fé que salva. Então, essa ação, essa operação é do alto e é de Deus. Por que a necessidade disso? E para quê? Por que isso? Por que a gente precisa disso? Por um motivo básico. Nós somos mortos espirituais. Quando nossos pais, que eram representantes federais, da humanidade, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Toda a humanidade ali depois, como nós sabemos, caiu em pecado e todos nós nascemos mortos em delitos e pecados, cegos e surdos ao Evangelho e à palavra de Deus. Eu tenho para mim, e eu tenho uma preocupação muito grande, que nós, meus irmãos, cristãos, muitas vezes perdemos o senso de afirmar isso, de que o homem é mau. Nós recuamos diante de uma sociedade que segue Rousseau, que era tudo menos cristão, de que o homem é bom, ou outros pensadores, que, sei lá, Locke, o homem é uma tábula que não tem nada escrito, que com as experiências vai adquirindo conhecimento. E a gente segue várias outras filosofias, mas não pressupõe a maldade do homem. Isso é tão sério que, se nós acreditarmos por um segundo que há bondade em nós, você não precisa do Evangelho. Não fará sentido o Evangelho. Você vai ver o Evangelho como um aspecto moral, como Jesus um bom professor, como Renan um bom pregador, uma pessoa que comunica bem aquilo que ele acredita, e por aí vai. Mas você não vai crer naquilo, porque você é bom demais para aquilo. E Jesus foi muito claro: eu não vim para os bons, eu não vim para quem está são. Quem diz: não, eu já estou bom, não preciso de nada não. Eu vim para os doentes, para os fracos, aqueles que não têm nada na mão. Aí eles podem receber o Evangelho. E nesse aspecto, para fazer um parêntese aqui, o pecado mais fundamental, já diria Agostinho, é o orgulho, que nós não conseguimos por conta própria abrir mão. Todos nós somos seres orgulhosos, que só a operação do Espírito Santo de Deus pode despojar e pode nos desarmar os nossos argumentos para que a gente possa crer. E isso, uma vez mais, é um milagre. Ninguém pode, por sã consciência, meramente, como se fosse um aspecto de um termo médio, vai se encaixar em determinada conclusão, fazer uma subsunção para chegar àquele conhecimento. Não é assim. Não é uma dedução meramente. Não é. É algo que Deus implanta no coração. Não, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, eu lembro a vocês, a todos nós, na verdade, diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda o Evangelho. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque o Evangelho por conta própria. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há quem faça uma obra de justiça fora de Cristo que seja aceitável a Deus por conta dos próprios méritos. Não há. Todas as obras feitas fora de Cristo são mortas. A sentença de Paulo é muito severa. Tudo aquilo que a gente faz, Paulo diz, tudo que a gente faz com falta de fé é pecado, Paulo diz, porque está morto. Se não é feito por meio de uma fé salvadora, está morto. Se a minha motivação de fazer uma boa obra é publicar no Instagram que eu estou dando bonanças para tudo mais para receber aplausos dos outros ou curtidas, está morta essa obra, porque não é feita com fé. De acordo com Jesus, lá no Sermão do Monte, quando tu fizeres uma coisa com a tua mão direita, esconde da outra. Esconde do teu mais próximo, do teu que está ao teu lado. Faz em silêncio, para que o Pai dos céus veja e te recompense. Isso só faz alguém que tem fé em Cristo e foi alcançado pelo Evangelho. Ninguém nessa sociedade consegue fazer isso. Fazer as coisas em calado e secreto e ficar quieto, não dizer a ninguém, e simplesmente crer: Deus, o Senhor está vendo.
nós precisamos de reconhecimento. Isso aí é outro problema. Mas o ponto é que as nossas obras mostram que a nossa inclinação ela é pecaminosa e morta. E ela é totalmente contrária a Cristo. Tudo que a gente faz sem refletir sobre a fé e o Evangelho, a gente acaba pecando, no fim das contas. Por conta da natureza do Evangelho, que é tão contrária a nós. O Sermão do Monte, ele é uma tapa tão severa na nossa moralidade, que ele destrói tudo que as filosofias da sociedade ensinam. Tudo. E até mesmo religiões ou líderes, enfim, ensinam. De tão radical que é o Evangelho. E, para mim, isso é muito importante. A maldade humana tem que ficar muito clara na nossa cabeça, na nossa mente. Alguém já diria, né, que a maldade humana é a única coisa da fé cristã que pode ser provada por qualquer um. Se o cara for sincero para parar, olhar para o seu coração, à luz das Escrituras, olhar para a sua sociedade, ler um pouquinho de história, ele vai ver que não é só questão apenas de um desviozinho, não. Quem passou por Auschwitz, quem passou pelos campos nazistas ou os campos comunistas lá na União Soviética sabe bem o que é isso. Livros e livros escrevendo. Não é normal acreditar que o homem é bom por natureza. E eu cito aqui o exemplo de Hannah Arendt, uma escritora judia erradicada nos Estados Unidos na década de 60. Ela se tornou ganhou uma notoriedade muito grande, né, que escreveu As Origens do Totalitarismo na década de 40, mas ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Quando esse cidadão, que na verdade ele era alemão, na época do nazismo, ele era funcionário encarregado por Hitler da solução final, que era exterminar os judeus restantes, já que a guerra estava perdida. Então, ele depois matou muita gente, conseguiu fugir, foi para a Argentina, foi preso em 1962, foi levado para Israel e foi julgado. Hannah Arendt, ela pegou e foi cobrir, representando o New York Times, na época, e ela fez um panorama geral lá do que aconteceu e dos depoimentos que ele fez e das testemunhas. E ela notou duas coisas muito importantes em relação àquele julgamento. A primeira delas, Eichmann, o cara que exterminou um monte de judeu, ele era um homem normal, comum. Ele era um homem comum. Um cidadão médio, classe média, que ganhou uma posição importante e simplesmente cumpria ordens. Se mandava, ele obedecia. Se mandava, ele só obedecia a ordens. Um cara comum. Não mostrava na sua próprio senso de querer, por conta de autovingança, de vingança ou algo do tipo, de querer exterminar as pessoas, mas tão somente a vontade de obedecer ordens. E além disso, ela percebeu algo mais grave. Ela percebeu que até alguns judeus que eram líderes da sociedade, dos conselhos judaicos, eles participaram do extermínio de judeus. Eles faziam listas para que os nazistas marcassem as pessoas e levassem. Logicamente, eles estavam sob chantagem também, já que os nazistas diziam que sem a cooperação deles os sofrimentos seriam maiores. Mas uma mancha muito grande para aquele povo era ter que contribuir com os nazistas para exterminar o seu próprio povo. E eles um dia seriam também exterminados por os nazistas. O fato e o que ela percebe era que o mal se tornou banal. O mal entrou na estrutura do Estado, se dissipou entre os cidadãos médios, da classe média, em uma mecânica de burocracia estatal. Ele se tornou uma espécie de lei no nazismo, e a obediência mostrou as maiores atrocidades. O mal se tornou a condição da própria existência de um Estado, um dos estados que tinha um maior nível de educação, certo? E mais, digamos assim, desenvolvidos, né, em termos de cultura, pelo menos, já que tinha perdido a Primeira Guerra, tinha problemas financeiros. Mas o ponto aqui é que Hannah Arendt, ela percebe, veja bem como o mal se tornou banal. Não é que ela esteja indicando que havia um mal natural, mas ela estava indicando a superfície. Vejam a que ponto, inclusive pessoas do seu próprio povo, podem chegar por meio da política e exterminar os seus. E uma coisa que foi notável no julgamento foi que um cidadão judeu que foi depor contra Eichmann, ele é chamado Denur, e ele, em desespero, ele caiu em desespero quando viu Eichmann. Por quê? Algum tempo depois ele relatou, e ele disse:
eu vi que ele era um homem comum, o que me fez tremer por mim mesmo, ao perceber que eu sou capaz da mesma coisa. Então, você vê como a estrutura foi usada e chegou ao ponto de cidadãos burocráticos atuarem no mal inimaginável que eles poderiam, nem no pior dos pesadelos. E pessoas comuns verem naquela maldade a banalidade do mal, onde um homem pode chegar, no extremo. E ali a gente se reconhecer, se Deus, Ele não dá uma graça comum em segurar a maldade de quem não é regenerado. Meus irmãos, onde a gente poderia chegar? A gente tem que saber de onde a gente saiu. A nossa maldade tem que estar muito clara e evidente, para que o Evangelho seja apreciado. Por quê? Porque diante da nossa maldade, nós temos dois enormes problemas. O primeiro deles é o próprio Cristo, e o segundo é a palavra de Deus. Dois problemas enormes para quem está fora de Cristo, para quem não foi regenerado. Eu cito um texto em que Jesus, ele estava no caminho, já com a cruz, no sofrimento, para ser crucificado. E um texto pouquíssimo falado, mas lá em Lucas, quando as mulheres chegam chorando perto de Jesus, lamentando pelo fato de ele estar sendo crucificado, naqueles sofrimentos, Jesus diz para elas: se fazei com a árvore verde, se fazer isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus pergunta para aquelas mulheres. Jesus diz para elas: não chorem por mim, chorem pelos filhos de vocês, porque se vocês fazem isso com a árvore que está verde, o que vocês vão fazer quando ela estiver seca? Jesus estava dizendo: eu estou como árvore verde, cheio de misericórdia, estou tomando meu sofrimento, estou levando esse sofrimento para pagar os pecados de vocês como vítima inocente. Vou ser crucificado. Mas coisa muito mais severa vai acontecer com os culpados quando eu afastar minha misericórdia, quando eu for com uma cana seca. Olha só, a ameaça, digamos assim, que Jesus fez àquelas mulheres. Isso é Cristo também. Jesus chega ao ponto de dizer para que percebam que vocês que são culpados, vocês estão achando que isso aqui é sofrimento, vocês não viram nada, porque a cana vai ficar seca. Eu vou afastar minha misericórdia e vou vir com fogo e fúria. Era mais ou menos isso. Deus é um Deus irado contra o pecado. Irado contra o pecado, de maneira justa, por conta da sua própria natureza. Em momento nenhum cabe injustiça na ira de Deus. Quando Ele manifesta a sua ira, manifesta uma ira com justiça. E Jesus estava mostrando em um momento que aqueles que estão fora de Cristo, mortos em delitos e pecados, receberão sobre si todo um peso violento de justiça de Deus, sem um pingo de misericórdia, não sobreviverão. Como isso é sério, meus irmãos? E o Evangelho só pode ser apreciado se isso for levado seriamente. Se não for levado seriamente o Evangelho, ele não é apreciado por nós. Além disso, a palavra de Deus se volta contra os nossos pecados, contra a nossa morte e surdez espiritual. A própria palavra, Jesus disse aos discípulos: a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus estabeleceu a base material para um julgamento final, será a minha palavra. Todas as pessoas serão julgadas por minha palavra. Então, percebam que tanto a nossa maldade interna, intrínseca do nosso coração, quanto a palavra de Deus e também a justiça de Deus, de Cristo, tudo isso deve fazer o nosso coração tremer diante de Deus, de tão majestoso, poderoso, soberano, glorioso e não domesticável. Meus irmãos, Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, é tudo. Cristo não é uma necessidade.
Cristo não é uma coisa a mais para colocar na nossa vida. Cristo é tudo que nós temos. Todas as coisas só são devidamente apreciadas e amadas se nós considerarmos Cristo como o bem supremo e mais amável de tudo, mais desejável de tudo. E muita gente demora para perceber isso. E acaba percebendo nos últimos segundos de vida que tudo o que tinha era tão passageiro e efêmero. E só Cristo é o bem supremo que fica. Meus irmãos, nossos colágenos vão passar. Daqui a pouco nós seremos aqueles que vamos estar só vindo nos cultos de domingo aqui. Vai ter um dia que o meu WhatsApp vai receber mensagens, eu nunca vou responder, porque Deus já vai ter me levado. O Instagram vai receber curtido algo do tipo comentário, ou o Facebook vai receber notificação do grupo tal, e ninguém vai responder. E vai chegar um tempo que depois a própria rede vai tirar. É tudo muito efêmero demais. Então, Cristo é tudo. A identidade de um cristão e tudo que um cristão tem para oferecer diferente desse mundo é Cristo. É o toque do Evangelho. É a cruz. Então, somado ao fato do nosso pecado, somado isso diante de um Deus justo e sua palavra que é justa, e quem nos julgará, nossa única esperança é a cruz de Cristo, é o Evangelho de Deus, é crermos que Cristo morreu por nós, nosso pecado. E isso é implantar no nosso coração pela regeneração. Toda essa argumentação é para sustentar o ponto de que a regeneração, ela é algo urgente, algo necessário, algo preciso, algo para ontem. Nós precisamos da regeneração, da operação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Alguém que não nasceu de novo não deseja, não quer ver nem entrar no reino de Deus. Pode falar, mas o coração dela, que testifica o que ela quer e deseja, não vai desejar, não adianta. Ela não quer o reino de Deus, ela não quer que a vontade de Deus seja feita. Só uma pessoa que foi de fato regenerada, transformada, mudada, que pode realmente afirmar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Só uma pessoa regenerada pode dizer isso, entende isso, de fato. Um papagaio pode dizer isso, mas ele não vai compreender isso, não vai compreender. Meus irmãos, que tudo isso é urgente, é uma necessidade de modo que nós precisamos clamar para que Deus opere no nosso coração, nesse sentido. Um puritano, ele disse: se Cristo viesse e morresse 10.000 vezes por um único homem, todas estas mortes não adiantariam em nada para a salvação desse homem, a menos que ele fosse feito uma nova criatura. Mesmo que ele morresse 10.000 vezes, não adiantaria se nós não nascermos de novo. Adiantaria, logicamente, para quem creu e nasceu de novo. Mas para quem não creu, não adiantaria. Só seria o peso de sentença de condenação sobre aquela pessoa. Meus irmãos, a salvação nesse sentido é individual. É necessário que você individualmente creia. Nasce de novo, veja o seu coração se você de fato nasce de novo. A IPBE não vai lhe salvar, Renan não vai lhe salvar, ninguém salva o outro senão Cristo. E o fato de ter orgulho, de ser reformado, de abrir a boca, isso também não lhe salva, não lhe salva. Então nós precisamos perceber isso, essa necessidade, para que nós possamos de fato correr para os braços de Cristo. E talvez você esteja aqui hoje afastado do Evangelho, né? E você de fato já crê, um dia já foi regenerado. Volte hoje, volte ao Evangelho, volte às Escrituras, ame a Cristo de novo, encontre nele tesouros para a vida eterna. Mas talvez você está aqui hoje e não conhece o Evangelho de verdade. Você fala que crê, mas você sabe que você não crê. Você não ama aquilo. Você não ama o reino. Você não quer a vontade de Deus seja feita de verdade na nossa sociedade, na nossa vida. Meu irmão, clame para que Deus transforme o seu coração. Além disso, a regeneração, ela é operada no coração. Ela afeta o coração como núcleo da alma, de onde procedem as fontes da vida, como eu falei. Toca e transforma o intelecto, a vontade e os sentimentos ou emoções. Mas a grande questão é, como é que a gente sabe isso na prática? Eu acho que a melhor maneira de associar o que é um nascer de novo, para a gente se perceber como nascer de novo ou não, é se a gente tem um novo coração, que é fruto do Espírito,
De acordo com Paulo, os filhos de Deus têm o fruto do Espírito. Não alguns frutos do Espírito, não, o fruto do Espírito. É como se Paulo dissesse que alguém que nasceu de novo, conheceu o Evangelho, ele recebe uma espécie de, como é que eu posso dizer? De conteúdo ou de ferramenta, se eu posso assim dizer, de uma vez, como fruto do Espírito, para que ele comece a exercer e utilizar aquilo cotidianamente em sua vida. Paulo cita, inclusive, é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Obviamente a gente falha em várias coisas dessas aqui, obviamente, não tem como. Nós somos pecadores. Mas, meu irmão, se você nasceu de novo, você tem que se perceber como uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo de Deus. Uma vez mais, todas essas coisas de amor, bondade, benignidade, tudo isso somado de uma vez, operando e norteando a sua vida. E é por óbvio que você vai em momentos perceber que você não está agindo de acordo com aquilo. Você vai errar, a gente erra, obviamente. Mas isso não pode ser a regra. Um coração novo, que nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo de Deus, recebe o fruto do Espírito, um coração regenerado, que age diferente, que pensa diferente, que principalmente tem afeições e inclinações diferentes. Esse é o maior desafio nosso, é esse. Não é perceber se a gente crê ou não, de acordo com a nossa razão. Que a gente pode dizer, você crê nisso? Creio. Você crê nisso? Creio. Você crê nisso? Não. Mas perceber que as nossas afeições, que a gente não controla, elas amam isso. Elas se inclinam para isso. Isso só pode acontecer se Deus operar em nossas vidas. Amém. Vocês estão tão sérios. Então assim, meus irmãos, além de ser uma obra urgente, a regeneração é uma obra que é exclusiva de Deus, como eu falei, mas eu enfatizo isso porque o próprio Cristo, no versículo 6 e no versículo 8, ele deixa isso bastante claro. No verso 6 ele fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem natural, que Jesus está dizendo, aquele que nasce da carne, o homem natural, ele não herda a vida eterna sem a operação do Espírito. Isto é, todo ser humano que nascido em pecado, ele é nascido da carne e ele é carnal, por natureza. E ele só pode ser nascido do Espírito se o próprio Espírito, soberanamente e de modo exclusivo, operar e salvar aquele coração, regenerar aquele coração, alcançar e transformar aquele coração. Então, o que é nascido do Espírito, de acordo com Cristo, é, de fato, salvo, aquele que adentrou as portas do reino de Deus. Nascido da carne é carne, nascido do Espírito é Espírito. Só existem esses dois tipos de pessoa em toda a história da humanidade: quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito. Além disso, Jesus fala, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isto é, Jesus está apontando que como um vento que é imprevisível, e é percebido apenas por seus efeitos, o Espírito Santo opera na vida daqueles que ele salva. Como um vento que não se percebe, que a gente só vê as coisas sendo movidas, ou nós mesmos tendo aquela sensação, a gente recebe os efeitos, as sensações, a gente sabe que existe, mas não consegue ver. Assim, Jesus usa essa figura para dizer, assim é a operação do Espírito Santo de Deus. Você percebe os efeitos. Como é que eu sei? Quando é que eu fui salvo? Não importa, o que importa aos efeitos no seu coração. Eles testificam, eles apontam de fato que você nasceu de novo. Você sabe pelos efeitos que você nasceu de novo em algum momento. Isso é importante porque nas características que a gente pode apontar sobre a regeneração, sobre o nascer de novo, a gente pode destacar algumas, que é um evento único, instantâneo e misterioso. A gente só vê o resultado, mas não vê como foi feito. Então, de modo direto, instantâneo, soberano,
misterioso, Deus simplesmente alcança, opera naquele coração e uma vez mais pega o evangelho e coloca naquele coração e diga assim: eu estou dando a possibilidade de você crer no evangelho. Em última instância, a salvação é isso, o nascimento de novo é isso. É quando o Espírito Santo de Deus pega a mensagem do evangelho que a gente escuta ou lê e coloca naquele coração e pega as emoções daquela pessoa, as inclinações, a vontade, o intelecto daquela pessoa e naquele momento específico da vida dela, ele inclina a soberania de Deus. E aquela pessoa, ela nasce de novo. E a vida ganha brilho, o mundo ganha cores. Ela começa a perceber de modo diferente a realidade. A sua cosmovisão é transformada e sua vida, ela recebe o fruto do Espírito e ela age de modo diferente. Então, é instantâneo, isso é misterioso. Só Deus sabe como realmente, em que momento as coisas aconteceram. Mas além disso, a regeneração ela é monergística, isto é, em que só Deus age e o pecador não participa, né? Diferente de alguns grupos que acreditam que o homem coopera com a salvação, nós cristãos reformados entendemos, de acordo com as Escrituras, por conta do fato de que o homem é morto em delito e pecado, ele não tem fé para a salvação, Cristo primeiramente toca naquele coração e opera, o Espírito Santo toca naquele coração e opera e transforma aquele coração e regenera, dá vida, e dali aquela pessoa se converte, ou é convertida, né? Melhor dizendo, né? A gente sempre usa essa coisa de se converte ou me converti. Não, melhor dizendo, eu fui convertido. Usar na passiva, biblicamente isso tudo é usado na passiva. Eu fui convertido, não eu me converti. Isso é importante porque a gente percebe em tudo isso a soberania de Cristo. A soberania de Deus, a soberania do Espírito Santo que age em um momento específico, de acordo com a sua vontade, e alcança aquele coração. Quer texto bíblico para isso? Eu cito 2. Você tem lá em João, Jesus dizendo que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Mas estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes nasceram da vontade de Deus. Ponto. Além disso, o próprio Cristo também diz em João que assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. O Filho dá vida a quem Ele quer. Perceba, um homem morto em delito e pecado, Deus soberanamente opera naquele coração, sozinho, por sua vontade, e aquela pessoa simplesmente, depois de ter sido transformado seu coração, ela abre as mãos e reage dizendo: eu creio, ponto. A responsabilidade humana, né, de dizer eu creio, se arrepender dos seus pecados, colocar a fé em Cristo. Mas ele só coloca a fé em Cristo, só se arrepende dos pecados, só diz eu creio, se Deus agiu antes. E deu essa possibilidade de ele dizer eu creio. Percebe? Tudo isso é importante porque toda a glória reside em Deus e está em suas mãos. Em nenhum momento Deus divide a glória com ninguém. Em nenhum momento. Tentar colocar a ação humana na salvação de Deus é perigoso por conta disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, é o Espírito Santo que opera no nosso coração e nos dá vida. Então, e isso é importante por quê? Porque nós nos tornamos nova criação. A gente já escutou muita música, já se falou muito, nova criatura, já se aplicou de várias maneiras, muita coisa já foi dita, mas a gente não percebe como isso é importante. Veja uma coisa, Deus criou tudo em modo perfeito, o homem caiu em delito e em pecado, ele deformou a criação, e o que Cristo está dizendo, que a palavra diz, é que Deus faz daquela pessoa uma nova criação. No Antigo Testamento é como se a figura é de um barro, que ele é esfacelado e o oleiro vai dando forma, vai dando vida e sentido aquele barro, e assim somos nós, em que Deus pega a nossa vida, morta em delito e pecado, e ele faz uma nova criação. Uma vez mais, perceba, nova criação, a pessoa nasce como se tivesse meio que, entre aspas, se eu posso assim dizer, começado do zero.
Cristo faz daquela pessoa salva. Obviamente, né, a gente não começou zero porque estava em pecado e tudo mais, continua ainda em pecado, mas no novo plano de realidade do reino de Deus, nós adentramos e começamos uma nova vida, somos feitos uma nova criação e Deus faz tudo novo na nossa vida. Isso tem implicações para uma vida de santidade, para uma vida diante de Deus, para a sua glória e tudo mais, mas eu queria chamar a atenção para aplicar de um modo diferente. Eu queria perguntar aqui, como pode um cristão regenerado querer namorar e casar com alguém que não é? Por quê? Se a obra do Espírito Santo, a regeneração, é algo soberano e ninguém pode se dar o luxo de arriscar a desperdiçar sua vida e espiritualidade em um relacionamento em que a própria pessoa não pode gerar mudanças em si. Eu prometo que eu vou ser um marido não sei o que lá, eu prometo que eu vou ser uma esposa não sei o que lá, que eu vou estar orando com você, que eu vou, sei lá, estar sempre para a igreja com você, porque eu não creio nada disso não, mas a gente faz um esforço. Meu irmão, não se arrisca não, dê lugar não, vigie. É sério, veja como tudo isso é sério. Se você acreditar do que eu falei, de que a obra do Espírito Santo é uma obra soberana, de um milagre que o homem não tem participação, você pode se arriscar, como muitos o fazem e se arrependem, a entrar num relacionamento, especialmente se entrar num casamento, para o resto da vida, arriscando toda a sua vida espiritual. Ainda que você continue crente, mas se arrisca toda a sua espiritualidade. Meu irmão, tome cuidado em relação a isso. Uma nova criação, ninguém se faz nova criação. É Deus que faz. Então, quando Deus proíbe no Antigo Testamento, tem esse cuidado para que o povo não se misturasse com os povos, era por conta disso. Porque Deus sabia que a sua revelação dada ao povo era iluminada no coração daquele povo, dava vida àquele povo e os outros povos não compreendiam aquilo. Então tome muito cuidado em relação a isso. Uma nova criação, procure outra nova criação, procure, para que vocês dois caminhem dentro de um novo reino, percebendo o reino de Deus, vivendo o reino de Deus, com suas falhas, suas dificuldades, se ajudando, mas percebendo o reino de Deus. Não arrisque sua vida, não desperdice sua vida, para que no final, nos últimos instantes, você não tenha uma amargura profunda no seu coração de ter desperdiçado sua vida. Vigie quanto a isso. E por fim, se você que veio hoje aqui não crê no Evangelho, clame a Deus. Talvez esse ato ou essa vontade interna de clamar para que Deus salve sua vida seja justamente Deus já operando e tocando em seu coração. Então, ore, peça a Deus para que Deus alcance seu coração. Talvez Deus já esteja trabalhando nesse sentido. Mas para você, que eu acredito que é o nosso caso aqui, nós que cremos, nós precisamos hoje, meus irmãos, fazer um autoexame para ver se o nosso coração é de Cristo de fato. E o meu convite maior nessa noite é esse: faça um autoexame no seu coração. Você de fato pertence a Cristo? Você de fato vê que o seu intelecto, suas afeições, sua vontade pertencem a Cristo? Você percebe o reino de Deus na sua vida? Tem um texto que me faz estremecer, mas que eu amo de paixão, que é um texto lá em 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, quando diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Meus irmãos, nosso coração precisa ser totalmente Deus. E é dessa maneira que a gente vai percebê-lo mais forte do que nós, mais forte do que a nossa vontade. E dessa maneira a gente vai perceber o seu reino mais forte do que o nosso reino. Então eu concluo que todos temos um coração apóstata por natureza. Mas a obra de regeneração é uma recriação de quem se perdeu. É urgente e é exclusivo de Deus.
Onde está seu coração? Talvez seja uma grande pergunta para hoje à noite, mas uma pergunta maior que essa é: o que é o seu coração? É um coração apóstata ou um coração regenerado? Não são as palavras que vão dizer, ou a nossa intelectualidade, mas as nossas inclinações, as nossas afeições vão indicar o que somos, o que amamos. Porque em última instância, somos o que amamos. Então nós precisamos perceber e amar o Evangelho, para que a nossa vida mesma se torne um Evangelho. Um Evangelho vivo e adentre a nossa estrutura de pensamento e realidade. E esse é o impacto maior em um cristão. Esse é um processo que precisa cada vez mais ser implementado no meu coração, na minha vida e nas nossas vidas. E eu peço, você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou finalizar, como sempre, lendo. Hoje eu vou ler uma oração puritana chamada A Primeira Oração de um Convertido. Veja o título dessa oração: A Primeira Oração de um Convertido. Como se alguém fosse naquele momento alcançado pelo Evangelho. Diz assim: meu Pai, eu nunca teria buscado minha felicidade em teu amor, a menos que tu me tivesses amado primeiro. O teu Espírito me encorajou pela graça a buscar-te, me fez conhecida a tua reconciliação em Jesus. Me ensinou a obedecer-te, me ajudou a tomar a ti por meu Deus e porção. Possa Ele me fazer crescer em conhecimento e na experiência do teu amor, e no andar em todos os caminhos para a glória. Bendito para sempre seja teu afeto de Pai, o qual me escolheu para ser um dos teus filhos pela fé em Jesus. Eu te agradeço por dar-me o desejo de viver com o teu Filho. Em Jesus, meu irmão, eu tenho um novo nascimento. Em Jesus, meu irmão, eu tenho um novo nascimento. É por teu Espírito que eu te chamo Pai, crendo em ti, te amando. Ó Deus, deixa o teu Espírito me revelar continuamente o meu interesse em Cristo e abrir a mim as riquezas do teu amor em Cristo. Possa Ele permanecer em mim, para que eu possa conhecer minha união com Jesus e entrar em comunhão constante com Ele. Que eu possa, por teu Espírito, viver diariamente para ti, regozijar-me em teu amor. Eu sei, porém, pouco, Senhor. Aumenta o meu conhecimento de teu amor em Jesus. Mantém-me diligente para atingir descobertas mais claras deste amor, de forma que eu possa encontrar sua abundância eterna. Ó Deus, magnifica o teu amor por mim, de acordo com a grandeza desse amor. E qualquer que seja o aumento que tu deres, que ele seja prenúncio de um amor maior por ti. Deus, nós ouvimos tua palavra uma vez mais. Capítulo 3 de João, novo nascimento. Tantas vezes, Senhor Deus, já ouvimos isso. Mas o nosso coração, Deus, por vezes parece ou estar na apostasia, ou ceder à apostasia do nosso século. Tudo isso, ó Deus, nos afasta do Senhor. Não são as nossas palavras, elucubrações que vão nos convencer disso, mas é o teu Espírito que soberanamente pode fazê-lo. Exclusivamente o teu Espírito. Ó Deus, opera em nós o teu querer e o teu efetuar. Desperta-nos, ó Deus, uma vez mais. Ó Deus, acorda-nos, ó Deus, para que te amemos mais. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a caminhar em tua palavra, a viver para a tua glória. Faz um autoexame no nosso coração, Deus. Diz quem somos, diz aquilo que nós amamos de fato. Ó Deus, não nos deixe no engano de nós mesmos. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus, Deus, aplica essa palavra aos corações nessa noite. Amém.